todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bacharel Podcast. E se você é novo por aqui, saiba que os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio, que eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no canal. Então, se você gosta de me acompanhar pelo canal, é importante que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe, curta, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana e vai poder recomendar para várias outras pessoas. E minha convidada de hoje tem uma história incrível de superação. Ela já está aqui ao meu lado. Prazer ter você aqui, Elisângela Pontes. Prazer, Jaqueline. É uma satisfação imensa, né, por esse convite, né, aceitar esse convite de você e poder compartilhar um pouquinho a minha história aqui com os teus ouvintes, com as pessoas que te seguem, porque eu creio que é uma história que vale a pena ser ouvida hoje. Com certeza. E você é administradora, é especialista em inteligência emocional, né? Exatamente. E vai trazer essa história aí de superação que eu já conheci um pouquinho, para poder aí compartilhar com as pessoas, né? Para as pessoas se inspirarem, se motivarem, né? Exatamente. Então, a minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumi-la. Vamos assim, né? Pouco a pouco, aí você traz um pouco lá da sua infância, e a gente vai tocando aqui leve, né? Uma coisa mais descontraída. Combinado. Então, a minha história não é tão diferente como muitos brasileiros, né, que tiveram uma infância um pouco difícil, né, de estrutura familiar, de situação financeira. Então, eu digo muito que a minha história não é tão diferente de muitos brasileiros, mas a particularidade da minha história é que eu consegui, né, sobreviver e mudar a minha história, né, e reverter a minha situação. Bom, eu sou filha de um pai que já faleceu, sapateiro, seu Fernando, e de uma doméstica, dona Sueli. Sou filha mais nova de 3 filhos e a gente teve uma vida muito difícil. Por meu pai ser sapateiro, a gente não tinha casa fixa, então a gente tinha um trailer onde ele se locomovia por cidade em cidade, e ele se acomodava e fazia as vendas e os consertos de sapatos dele. E a gente morava assim, né, de bairro em bairro, tipo nômade mesmo. E nessa infância eu não conseguia ficar em escola regular, uma escola regular como qualquer criança. Então, a gente tinha essa dificuldade de estar em escola por causa dessa mudança de cidade. E eu lembro que eu tinha em torno de 10 anos de idade, quando eu ainda não sabia nem ler e escrever. Então, meu pai, a gente não conseguia estudar e ele achava que não era tão importante estudo, porque ele foi criado, como muitos pais naquela época, né, que a profissão que vale mais do que até mesmo a escolaridade da pessoa, né? Naquela época, né? Não sou tão novinha assim, né? Mas a gente não vai falar de idade. Para não revelar a idade. Exatamente. Mas naquela época era muito mais importante a profissão, né? Você ter uma profissão, você conseguir se sustentar sua família com uma profissão que fosse de aprendizado mesmo, né? Do que uma formação em si. Então, para ele não era importante isso. Então, ele dizia que preferia que a gente estudasse, aprendesse o ofício, e o estudo era segundo plano. Porém, minha mãe sempre acreditou que o estudo era importante para a gente, né? E nesse período, a gente foi morar numa cidade chamada Jaboatão, que é um bairro chamado Piedade. E nesse bairro, a gente foi morar numa casa de aluguel. E lá a gente conheceu uma senhora, que eu digo que essa senhora, ela salvou a minha vida, literalmente, né? Ela salvou por 2 situações. Eu era uma criança muito doente, eu tinha um problema de saúde muito grave, e que esse problema fazia com que eu tivesse febre toda a tarde, eu passava mal, ficava muito mal de febre de 40 graus.
e ninguém descobria essa doença que eu tinha, né? E essa senhora, minha mãe falou com ela para ela me ensinar, eu e meus irmãos, a ler e escrever, já que a gente não estudava, né? E ela levou para a escolinha, né? Uma escolinha de reforço, onde ela ensinava as crianças carentes da comunidade. Ela tinha um sítio e ela ensinava todas a parte do básico mesmo às crianças. E ela chegou um dia, um momento que eu não ia para a escola mais e meus irmãos que iam, né? E ela perguntava por mim, né? Cadê a Elisângela que ela não tá vindo? E a minha irmã falou para ela que eu estava com febre em casa e que ficava sozinha, porque minha mãe era doméstica, ela passava mais tempo no trabalho do que em casa, e meu pai na sapataria o dia todo. Então a gente ficava muito sozinha em casa, né? Eu tinha 10 anos, meu irmão 11 e minha irmã 12. Então éramos crianças pré-adolescentes. E ela foi até a minha casa, né? Não satisfez da resposta e foi até para ver o que tinha acontecido comigo. E eu estava muito febril, muito mal, e ela me enrolou, me lembra como fosse hoje, ela me enrolou numa toalha, me levou para casa dela e cuidou de mim até 2 anos na casa dela. Então ela ficou comigo durante 2 anos e foi investigar a minha doença, né? E então você passou a morar com ela? Passei a morar com ela. Meus pais deixaram eu morar com ela. Eles não que ela não tinha filhos, ela tinha uma filha adotiva, então ela gostava muito de crianças, então eu digo que ela salvou a minha vida, ela me deu dignidade, porque ela me ensinou a ler e escrever, e ela me trouxe a vida, porque ela me deu a oportunidade de curar-me da doença, né, que era uma doença degenerativa, era hereditária, e que foi descoberto que eu tinha uma febre reumática, e essa febre reumática poderia afetar o meu coração e eu via óbito. Então, descobrimos e aí fizemos um tratamento. Até 16, 17 anos eu tomava umas injeções para poder ficar boa, né? Com isso, né, com o acompanhamento. Bom, aí foi quando começou todo o momento de aprendizado, né? O sonhar em ser uma criança que não tinha estudo, não tinha uma família estruturada, os pais semi-analfabetos. E eu conhecer os livros, conhecer os estudos, me fez despertar para querer mais, para querer mudar a minha vida. Então eu digo que a minha história de vida começou eu ser a Elisângela, a menina que não se conformou com a situação. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida, mas eu entendi que o estudo era que ia mudar a minha vida. Então eu fui atrás, eu quis estudar, e eu pedi para minha mãe me matricular na escola regular, mesmo contra a vontade do meu pai, né, que ele não queria, e eu fui estudar. E aí foi se passando, né? O tempo foi se passando, fiquei jovem e não contente com a situação que eu vivia, em situação financeira, né, com meus pais, eu fui em busca do meu primeiro emprego. Fui andar pelo centro da cidade, de loja em loja, fui buscar ali uma oportunidade para que eu pudesse ter um salário, poder ajudar a minha família e sair daquela situação precária que eu vivia. Aqui em Recife mesmo? Aqui mesmo em Recife. Né? E nessa época aí meu pai, né, continuava com a sapataria, minha mãe continuava sendo doméstica e a situação não era boa na minha família, né? A gente passava por muitas dificuldades mesmo. Então, aos 17 anos foi meu primeiro emprego. Eu consegui meu primeiro emprego, mesmo estando no ensino médio. Aos 17 anos, né, estudava ensino médio, porque eu comecei tarde, né? E fui para o mercado de trabalho, sem qualificação, sem conhecimento técnico, mas com uma única certeza de determinação e vontade de mudar de vida.
comecei minha profissão, comecei meu caminhar ali na minha área profissional, no escritório de uma vidraçaria, onde eu comecei como auxiliar de escritório, aprender um pouquinho ali da área administrativa, trabalhar com documentos de funcionários, contra-cheques, essa parte mais voltada para o pessoal mesmo. E foi meu primeiro emprego, passei 4 anos. Nesse período, eu, jovem, conheci um rapaz. Ele estudou comigo na escola, no ensino médio, né? E na mesma sala, a gente se conheceu. E eu comecei, me encantei por ele. Ele é uma pessoa, era uma pessoa muito, aparentemente muito bonita, mas não era só isso. Ele me trouxe aquilo que eu não tinha, que era o carinho, a atenção dos meus pais, que eu não tinha. Então, isso começa muito, né, de uma infância que faltava esse carinho, esse aporte familiar, que eu não tive. Então, essa pessoa chegou na minha vida e me deu aquilo que eu não tinha, né? Eu passei, Jaque, por um processo de um relacionamento abusivo, que eu vou contar para vocês, que começou como qualquer relacionamento abusivo começa, com toda aquela encantamento, com aquela gentileza, com aquela coisa que envolvente, que você fica refém emocionalmente dessa pessoa. Eu tinha meu emprego, eu tinha tudo para ter uma vida financeira independente, mas, infelizmente, eu era jovem com dificuldades de ter um relacionamento com a pessoa e ser dependente dessa pessoa, porque eu vivia um passado de uma infância que não teve esse carinho, né, de uma pessoa. Então, sim. Quando eu conheci alguém que me deu um carinho, né, o pouco que foi dado, aquilo para mim preencheu a minha vida. E ele fez da minha vida ser a vida que ele dominou por muito tempo. Então, você se apaixonou ali naquele momento? Me apaixonei por ele, né? Eu tinha 19 anos quando eu casei com ele. Eu conheci ele aos 16, aos 19 eu casei com ele. Bem jovem, né? Bem jovem. Casei, cartório, tudo certinho. Aos 19 anos eu casei com essa pessoa. Aos 22 eu tive minha primeira filha. Daí, então, tudo a mil maravilhas, né? A pessoa era maravilhosa, me tratava super bem, era uma princesa, me levava café na cama, então eu tinha todas as regalias. Até essa pessoa ter o domínio total da minha vida. De uma forma, Jaque, que ele penteava meus cabelos, eu tinha um cabelo longo na cintura, cacheado, e era difícil pentear. Ele penteava meus cabelos, escolhia as minhas roupas. Meus móveis da casa, ele que escolhia, ele que organizava toda a parte da casa, tudo era na mão dele. Eu recebia o meu salário, todo mês eu entregava na mão dele. E ele fazia toda a organização das finanças, de tudo da minha vida. Então começou a me cercar, né? Me tirar de ter amizades. Eu não tinha amizade, então eu era ele e eu e a minha filha. Então ele dizia que nós éramos a família. Ele começou a me separar dos meus pais, porque como eu tinha, naquele momento, já tinha uma vida estruturada, já tinha um emprego bom, então eu já tinha sido promovida nessa mesma empresa que eu tinha, né? Comecei a trabalhar, eu já estava bem. E ele começou a dizer que meus pais queriam meu dinheiro, queriam, né, que eu fosse sustentar a casa dos meus pais. Mas ele trabalhava também? Nessa época, sim. No início do casamento, sim. Após a minha filha nascer, com poucos meses após, ele saiu do emprego. E dali, então, eu passei 10 anos casada. Desses 10 anos, ele só trabalhou 4 e o resto eu sustentei a minha casa. Olha. Exatamente. Mas que ele dizia que estava cuidando da casa, cuidando da filha,
cuidando de tudo para que eu pudesse trabalhar e ter a minha independência e ter as minhas coisas e poder, assim, realizar o meu sonho, porque eu queria me formar, queria fazer faculdade. E ele dizia que era para me apoiar. Só que não era, ao contrário. Era para me sentir a cada dia mais dependente dele. Porque eu não tinha uma manipulação. E o que acontece? Nesse período que a minha filha nasceu, com 3 anos após, depois desses 3 anos, ele começou a mudar totalmente. Chegou um momento que eu engravidei novamente da minha segunda filha. A minha filha mais velha tinha 6 anos quando eu tive a minha segunda filha. Então, dos 3 aos 6 anos dela, foi que começaram os problemas de abusos. Abusos dos mínimos detalhes, de maus tratos, de palavras ofensivas, de maus tratos mesmo, dele me dar um empurrãozinho, não batia, mas fazia atos que me faziam sentir mal. Sim. Por exemplo, chegava o momento de eu chegar em casa, quando a gente estava reunida na mesa para jantar, para almoçar. Se eu fizesse alguma comida que não fosse do agrado dele, ele jogava a comida no chão e dizia que estava uma porcaria e que eu não prestava para fazer nada. Ele dizia que eu não prestava para nada. Ele falava mal de mim, dizia que eu era feia, que ele não gostava do meu cheiro, que ele não gostava do meu jeito de me arrumar, que tudo em mim era desengonçado, que era, ou seja, desmantelado. Então, assim, ele começava a me ofender com palavras para eu me sentir mal, para que eu pudesse, naquele sentimento, ficar assim, deprimida, desmotivada, sem autoestima e ser uma pessoa extremamente dependente dele. Também, muitas vezes, ele pedia para forrar a cama, eu forrava a cama, ele desforrava e forrava de novo, pedia para eu forrar de novo. E isso ficava no loop, mal feito. E isso era todos os dias. Eu limpava a casa, ele dizia que estava mal limpo e mandava eu limpar novamente, passava um pano, ele passava o pé, dizia que estava sujo. Ele tinha uma compulsão por limpeza. Mas, assim, quando ele fazia essas coisas, passava alguma coisa na sua cabeça? Assim, algum pensamento? Não, porque eu era apaixonada por ele. Passava batido aquilo e você achava... Não, normal. Assim, ele simplesmente estava querendo que a casa ficasse limpa. Ele fazia com que eu entendesse que a culpa era minha, era só isso, que eu precisava fazer que a casa ficasse limpa. Porque eu tinha uma criança, que a casa tinha que ficar limpa, e tinha que ter tudo limpinho, organizado. Então, ele fazia isso. Só que ele começou os maltratos foram tão fortes e crescendo a cada dia, que aquilo foi me diminuindo. E eu já não era mais uma pessoa que tinha vontade, que tinha desejos, que tinha nada. Eu era uma pessoa morta, sem vida. Né? A minha vida estava na mão dele. Até que chegou um dia que como eu engravidei da segunda filha, né? Eu tive problemas por tantos maus tratos que ele falava, me maltratava, e eu ficava sofrendo, chorava. E eu tive 3 ameaças de aborto da minha segunda filha. Psicológicos mesmo, de ter hemorragias mesmo, né? E tal, ir para o hospital. Toda vez que eu ia para o hospital, que tinha as hemorragias e voltava, ele dizia: por que você não aborta logo isso? Pra que isso dentro de vocês? Está lhe matando, vai lhe matar mais ainda. Tira logo isso. Então ele dizia com a criança, estava dentro de mim, que era o filho da gente, que era uma coisa que ia me matar e que eu tinha que abortar logo aquilo. Então, aquilo que foi a gota, assim, o pivô de todo o meu sentimento, que eu percebi que ele era uma pessoa má, que ele não tinha sentimento familiar, que ele só queria o bel prazer dele. Até que
eu consegui a minha filha conseguiu sobreviver, eu consegui sustentar a gestação por muito cuidados médicos e tal. E nesse inteirinho, a menina nasceu. Quando ela nasceu, eu já estava numa construtora, já tinha saído do emprego, já estava em outro emprego, né? Já estava muito bem sendo supervisora de uma construtora. E nesse período, quando tive ela, eu consegui uma babá para cuidar delas, para poder voltar da licença maternidade normal, né? Nesse período ele estava desempregado. Por ele estar desempregado, ele ficava cuidando junto com a babá das crianças, né? Fazia as coisas da casa e a babá cuidava da bebezinha e ele dava o suporte à mais velha. Nesse período que eu ficava indo trabalhar e voltava do trabalho, eu chegava em casa e a babá dizia pra mim, olha, isso já no início mesmo, a criança com 3 meses de nascida, depois da licença maternidade mesmo, que eu voltei até antes da licença maternidade, porque eu era gestora, então tinha algumas coisas para resolver na empresa, eu voltei até antes, os 3 meses de gravidez da licença maternidade, eu voltei a trabalhar, geralmente são 4 meses, né? E aí, a babá falou pra ele, olha, eu não vou ficar na sua casa porque eu fico sozinha, seu marido sai, deixa eu sozinha com as crianças, não compra as coisas que tem pra comprar, eu fico sem poder resolver nada com 2 crianças, então não dá pra mim. Eu disse, não, mas faça isso não, você vai me deixar na mão. Ela falou, não, eu não tenho condições, seu marido deve estar lhe traindo. Eu, mas por quê? Não, porque todo dia, de manhã, ele acorda, o telefone começa a toca, e ele vai pro computador e fica lá no bate-papo lá o dia todo e me deixa, e depois ele sai, só chega na hora que você chega do trabalho, ou às vezes até depois que você chega. Ok, ela fez, então não dá pra mim. E você chegava só à noite em casa? Chegava só à noite. Nesse período, eu tinha me matriculado até na faculdade, né, que era o meu sonho, fazer administração de empresa. Sim. Como eu já estava na área, então eu queria me formar, queria ter uma formação, sendo que, como eu tive a gestação de alto risco, eu tive que trancar para retornar depois que a criança nasceu. Então eu tinha retornado da licença maternidade e retornei diretamente para a faculdade, né, no período que eu tinha trancado. Quando eu chegava da faculdade, muitas vezes ele nem estava em casa, ele estava na rua. E eu chegava e a babá ia embora, liberava ela embora. Nesse dia, ela falou que ia embora porque ele tinha saído, deixado ela sem nada dentro de casa com as crianças. E eu fiz, então, foi o seguinte, eu vou tentar descobrir quem é que ele está me traindo. Obviamente, eu era esposa, então eu amava o mesmo, com todos os maus tratos, mas eu amava ele. E não queria destruir a minha família, porque eu fui uma criança que não tinha uma estrutura familiar. Mais uma vez, a gente trabalha... Volta na questão, né, da infância, né? O quanto a nossa infância impacta consideravelmente a nossa vida de adolescente, fase jovem e adulta. A gente que trabalha com a inteligência emocional, a gente aprende muito sobre isso. E é impressionante como... É verídico essa questão da infância. Os relatos, as experiências da infância fazem com que o adulto tenha problemas psicológicos, emocionais e de relacionamentos. Tudo é definido na infância, né? Na infância. Então, quando eu decidi e descobri quem era a pessoa que ele estava me traindo, eu lembrei de um fato que aconteceu na empresa, com uma pessoa que conseguiram gravar a conversa dessa pessoa com outro funcionário através do chat mesmo, na época o MSN. Mais uma vez, né? Bem distante isso. E aí a gente... Peguei essa... MSN. MSN, Messenger. Conseguimos... Perguntei, né, à empresa como foi que foi feito isso, ao gerente lá, e ele me ensinou como gravar esse histórico da conversa. E aí, certo dia, eu voltei do trabalho, não estava em casa, como sempre, né? Ele não estava em casa. E aí, eu coloquei para gravar
o histórico da conversa no próprio computador. Ele deixou o computador ligado e aí eu fui lá diretamente e fez todo o processo lá de gravar e gravei. Que não tinha essa tecnologia igual hoje, né? Exatamente. Tinha que botar um diretório lá do histórico, mas gravava o histórico de conversa. Pronto, primeiro eu botei pra gravar e esqueci. Pronto, fui pra dormir, tranquila, passou o final de semana. A babá permaneceu comigo, me deu uma segunda chance e tudo bem, tava tudo ok. Voltando, na semana seguinte do trabalho, ela chegou pra mim e fez assim, olha, não fico mais, não tenho mais como ficar, tô indo embora. Eita. E aí eu lembrei da história da gravação. Fui lá no computador e, pra minha incrível surpresa, tinham conversas. Não só de uma pessoa, de várias pessoas. Mulheres, só mulheres? Então, pra minha surpresa, tínhamos conversas apenas de homens com ele. Não só homens, mas jovens, adolescentes, meninos de 17, 18 anos. Olha. Meninos jovens. Olha o perigo. Pois é. Então, ali o meu mundo caiu, né? Desmoronou totalmente, Jaque. Eu percebi o quanto eu fui enganada por essa pessoa. Que me fez refém de um relacionamento abusivo. E que me fazia sentir mal quando ele dizia que poderia me deixar porque eu não era a mulher ideal para ele. Quando eu percebi aquela conversa, na mesma hora eu vi e desmaiei. Tive uma crise emocional fortíssima. Teve um desmaio ali Desmaio no momento. Meu Deus. Eu desmaiei. E aí a babá me socorreu, bom, me deu todo primeiros aparatos necessários e ligou para ele para dizer que eu estava passando mal. E ele simplesmente disse não, que aquilo ali era pressão baixa, que ela tinha que dar sal, que eu ia ficar super bem, estava tranquila. Ele voltou muito depois do momento que aconteceu e aí eu simplesmente comuniquei a ele que tinha visto e mostrei as conversas. Na minha ingenuidade, mostrei as conversas. E, para minha surpresa, ele confessou que realmente ele tinha desejos por homens, mas que ele simplesmente não conseguia mudar aquela situação, que era a vontade dele, que ele sentia esse desejo e era mais forte do que ele. Tudo bem. A gente entende até, obviamente, que como esposa, mãe dos filhos dele, das filhas dele, eu não ia 100% naquele momento aceitar, porque era uma família sendo destruída. Mas, entendendo que a condição, a vontade dele de se relacionar com outros homens, era algo que não pertencia a mim, não dependia de mim. Então eu tinha que aceitar e simplesmente romper com aquele relacionamento. Resolver ali, né? Porque assim, não tinha por que ele permanecer comigo e me enganando, podendo até trazer doenças pra mim, né? De algo que eu simplesmente eu não sabia de nada. Eu era inocente na história. Eu fui usada. Eu fui usada por causa de uma sociedade que discriminava na época, que para ele precisava ter a família para sustentar a imagem do homem, pai de família, que não tivesse, né, nenhum preconceito em relação à homossexualidade dele. Mas, naquele momento que ele me explicou, ele falou para mim que se eu tinha a oportunidade de permanecer vivendo com ele, mas que eu simplesmente vivesse a minha vida e ele vivia dele. Porém, para a família, para a sociedade, nós éramos um casal. Fazia uma fachada. Uma fachada. Que a gente sabe que isso acontece muito. Muito, né? muito. 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 Infelizmente. Sendo que quando acontece conosco,
a gente cai a ficha, a gente não imagina que isso pode acontecer com a nossa vida, né? E foi o que eu, naquele momento, disse que não queria aquilo pra minha vida, porque eu não imaginava ter um relacionamento com um homem que tinha relacionamento com outros homens e tava tudo bem entre família e tudo ok. Não. Era o pai das minhas filhas, era o homem que eu casei, que eu amava, mesmo sendo humilhada, maltratada, porque eu vivia num mundo enganoso, que pra mim era o meu mundo e aquilo que era ótimo pra minha vida. Sim. Porque a minha vida antes era pior do que aquilo. Eu não tinha parâmetros de vida boa, né? Então, quando eu decidi ali, naquele momento, não quero viver isso, eu chamei a família dele, chamei a minha família, reuni na sala e contei a verdade. E foi ali que a minha vida começou a se tornar o caos. Porque eu simplesmente coloquei em xeque, na mesa, toda a realidade, a verdade que ele vivia escondido. E aquilo foi uma punhalada para ele. E por causa dessa minha atitude, após aquela reunião familiar, todo mundo foi embora. E ele, em casa, me trancou dentro de casa com as crianças. Ele me espancou, me estupou. E ele quebrou a casa inteira. Ele destruiu tudo que tinha na casa. Quebrou móveis, mesa de vidro, o quarto da criança, do bebê. Meu Deus. Toda a casa, toda. Em todos os cômodos que ele ia comigo, despida, amarrada numa toalha, ele me derrubava, me jogava no chão e me batia e quebrava os móveis. E dizia, se você não vai viver comigo, então você não vai viver com nada, você não vai ter nada. Eu vou deixar tudo destruído. E ele destruiu a casa inteira, Jaque, inteira, todos os móveis, quebrou tudo. Eu comecei a gritar porque a casa era toda fechada, um muro muito alto acima do tamanho da casa. Os vizinhos ouviram, mas ninguém ia fazer nada porque a casa era fechada, portão, muros altos. E ele me trancou, né, com cadeado, com correntes na grade, né, trancou dentro da casa. Da casa. E evadiu-se, foi embora. E saiu. Foi embora, né? A cada momento que ele quebrava, que ele me bateu com toalha molhada. Depois sexual. Fez a violência sexual. Depois a delegacia da mulher, a delegada me disse o porquê ele me bateu com a toalha molhada, que era para não deixar os hematomas. Só que ele esqueceu que cada vez que eu caía, eu caía com o joelho no chão. Então, as minhas pernas, o meu joelho ficaram todo roxo. Fora algumas hematomas nos braços também. No dedo, que ele enrolou o fio do telefone da casa no meu dedo e cortou o meu dedo. Eu tenho até hoje uma marca aqui no dedo, ele cortou. Ficou cortado, né, o dedo, então assim, ficou a marca. E aí os vizinhos me socorreram. E durou muito tempo essa agressão, toda essa confusão? Demorou em torno de mais de uma hora. Mais de uma hora. Meu Deus. Mais de uma hora. Foram momentos desesperadores. Primeiro porque eu fui covardemente espancada, né? Fui, né, abusada sexualmente de um ato que eu nunca tinha feito, da forma como foi feita. E naquele momento passava alguma coisa na sua cabeça? Eu só queria morrer. Morrer. Já naquele momento você teve esse pensamento? Morrer. Que queria a morte. Não queria a morte. Porque acabou ali minha vida. Acabou todo sonho de menina, toda vontade de viver. Eu sentia angústia tão forte no meu coração, no meu íntimo,
era como se fosse um buraco dentro de mim. Só imaginar que eu ia viver sozinha com 2 crianças. Muita responsabilidade, né? Com 2 crianças, uma de 6 anos e uma de 3, 4 meses de nascida. Então, assim, uma recém-nascida. Né? Eu tava praticamente no puerpério. Então, eu tava fragilmente, tava com toda os meus, né, os hormônios de mulher, né? Bem, assim... Oscilando ainda, né? Então, eu tava muito mal, muito debilitada fisicamente, por causa que eu tive 3 ameaças de aborto. Então, eu tava no pior do pior momento da minha vida. E ele simplesmente, eu fui embora e aí os vizinhos conseguiram pular o muro, porque eu fiquei trancada dentro de casa com as 2 crianças. As crianças gritavam, choravam. Aí eles escutaram, os vizinhos. Sim, Você também gritou, né? Sim. E aí pularam e conseguiram destruir a corrente, o cadeado e me levaram para a delegacia da mulher. E aí eu fui para a delegacia, fiz a oitiva lá na delegacia e de lá segui para o ML, fazer exame de corpo de delito. Foi, como mulher, Jaque, foi a exposição mais triste, mais assim, deplorável que eu pude passar na minha vida. Porque eu tive que me despir na frente de um médico legista para que ele pudesse olhar no meu corpo, para poder eu comprovar pelas hematomas que eu fui espancada, estuprada e tudo mais. Como mãe, como mulher. Porque não teve o flagrante, Não né? teve o flagrante, ele não estava lá. Então, assim, eu estava toda, né, ali, exposta naquela situação para poder provar. E que é o que acontece com as mulheres hoje em dia. As mulheres precisam provar através de um exame, através de um testemunho. E eu estava sozinha com 2 crianças. Aquilo. Além dela estar toda né? destruída fisicamente, psicologicamente, justamente. Ainda tem que ir lá provar. Exatamente. Para poder usar isso, ter provas documentais que vai ser ingressado ali no processo da Lei Maria da Penha, né, o criminal, para que aquele agressor possa vir a ser preso e condenado. Foi o que aconteceu. Né? A gente teve, além das fotos que foram batidas lá no dia, né, do ocorrido, a casa toda destruída, também teve o exame de corpo de delito e as testemunhas que foram os vizinhos que foram ouvidos e foram como testemunha. E aí teve o processo criminal, onde mesmo assim ele não foi preso, porque ele não foi preso, né, de imediato com flagrante. Então ele ficou foragido. Mas não estando satisfeito, por causa que eu fui para a delegacia e teve o processo, e ele foi intimado, né, na casa da mãe dele, endereço da casa da mãe dele, ele começou a me ameaçar de morte, a me perseguir no trabalho, na faculdade, aonde eu ia, ele sabia todos os meus passos. Eu não tinha amigos, eu não tinha irmãos, né? Meu irmão era deficiente, minha irmã já era casada, então assim, eu não tinha pessoas que me defendessem dele. Meus pais idosos, semi-analfabeto, não sabia nem se expressar. Então ele simplesmente me viu ali como a vítima perfeita, né? Sim. Ele me cercou exatamente daquilo que eu não poderia ser protegida, né? Para poder ele não chegar perto de mim. Então ele sabia das minhas fragilidades, porque o agressor ele faz isso, ele sabe das fragilidades da gente e ele ataca exatamente nas fragilidades. Então ele sabia que eu não tinha estrutura familiar, ele sabia que eu não tinha amigos que me defendessem, ele sabia que eu era sozinha com 2 crianças. E aí ele começou a me ameaçar de morte e a me perseguir. Eu tive que pedir demissão do emprego, que eu era, né, já uma supervisora de uma construtora, por medo de morrer, ele ser pego na entrada do trabalho, no ônibus, sei lá, no caminho, né? Saí da faculdade, troquei de faculdade e outro de campus, na verdade, porque existia um outro campus, aí eu fui para outro campus. Toda a minha rotina. Fechei a casa e aluguei um apartamento, né, num outro bairro, em Recife, no IPSEP, para morar com as minhas filhas, para poder ficar longe dele. Mas, mesmo assim, ele descobriu onde eu morava,
Porque me seguia, ele me seguia. Ele sabia tudo, ele ligava pra mim, dizia que sabia onde eu morava, que sabia pra onde eu passava, que ele ia simplesmente ferrar com a minha vida, porque eu ferrei a vida dele. E aí, ele, nessas tentativas de ameaça, ele foi, eu peguei a ligação dele, levei para o promotor, e o promotor mandou fazer o juiz definir lá a prisão preventiva dele, né? Por ameaça. Aí foi preso. Aí a delegacia de capturas foi, né, com o mandado, né, de prevenção, prisão preventiva. Sim. Foi atrás dele e conseguiu encontrar ele e levou ele direto pro hotel. Isso foi quanto tempo, né? Olha, Jaque, desde o dia que ele agrediu, até ele ser preso, foi mais de 8, 9 meses por aí. Para ser preso. Demorou em torno quase um ano, mais ou menos. Por todos esses meses ele ficou nessa coisa, ficou atrás, agredindo. E aí eu tentando me livrar. E mesmo nesse período, eu fui protegida por um lar chamado Clarice Lispector, que é um local onde acolhe as mulheres que passam por violência doméstica aqui em Recife. Eu e as minhas filhas, nós passamos por psicólogas, assistente social, fomos para o conselho tutelar com as crianças. Por quê? Porque eu tinha medo que ele, por ser pai, ele tem direito às filhas. Mas elas estavam ali à mercê de um louco, de um alucinado. Então ele poderia fazer mal a elas para me prejudicar. Exato. Então tinha que ter uma proteção para as crianças, né? E nesse período eu fiquei nesse apoio, nessa rede de apoio, né? Não saí da minha casa, não precisei ficar num local escondida, porque eu tinha, né, tinha um dinheiro, tinha meu indenização da empresa, então eu já estava ali com condição financeira para me sobreviver com as crianças. Mas quem não tem, as mulheres que não têm, elas têm sim um apoio, que elas ficam nesse local reservado, né, para ter a segurança física delas e dos filhos. Aqui em Recife é um órgão que chama... como fosse um centro de apoio, sim, chamado sim. Lar Clarice Lispector. Lar Clarice Lispector. Né, fica lá no centro do Recife, próximo ali no CELP, certo. No centro, né? Perto da Católica, pronto, sim. Fica próximo. O que acontece? Eu tive apoio também de advogada, lá também do centro, nesse apoio, que me acompanhou no processo também criminal e que deu todo o suporte para que ele fosse condenado, tudo o que precisava em relação a isso. Então, a gente teve também isso. Ele ficou preso apenas 6 meses, pasme, porque ele era réu... 6 meses. Réu primário, residência fixa, né? Não tinha emprego, mas era uma pessoa que não tinha antecedentes e que não me matou, né? E não tirou um pedaço do meu corpo. Se ele tivesse tirado um pedaço do meu corpo, poderia ser que ele ficasse mais tempo. Mas como foi alguma agressão mais leve. Porém, as agressões foram muito mais do que físicas, foram psicológicas. Agressão leve emocionais. É difícil, a gente... Exatamente. É o que a gente ouve, que as agressões foram leves. Difícil aceitar, né? Acho que uns 2 anos depois, ou 3, mais ou menos, acho que muito mais. Não, muito mais. Quase 8 anos depois da prisão dele, que ele foi solto, eu recebi um oficial de justiça no meu apartamento com a decisão judicial do caso, dando como condenação para ele, porém, como ele já tinha pago 1/3 da pena, uma coisa assim, ele já tinha cumprido, né, a pena dele. Então, ele já estava absorvido, né? Daquele... E até hoje? Então, não tenho contato, porque ele foi embora
para outro estado. Mas foi absolvida e levou a vida Tranquilo, normal. tranquilo. Não tivemos mais contatos, né? Porque não tinha como. Ele ainda chegou a ver as filhas mais 2 poucas vezes. E não quis contato com elas. Não, por, né, ter ficado preso. Sim. Então ele não quis mais contato com a família. Mas isso é a primeira fase da minha história de vida. Mas a segunda fase da história de vida, que é exatamente a superação. Esses foram os bastidores, né? Que a gente contou aqui. Que foi tudo aquilo que aconteceu antes para que eu pudesse mudar toda a minha forma de agir. Mudar o mindset da minha vida. A gente que é mulher, a gente tem essa falta de percepção de que o que realmente é importante nós mulheres entendermos que quando a gente vive num relacionamento abusivo, que a gente se submete a deixar a nossa vida ser conduzida por uma pessoa, por um amor que a gente acha que a gente ama, né? E esse amor é simplesmente nosso, é o nosso sentimento, não do outro. E aí você começa a entender que você se anula. Eu me anulei. Isso não acontece só comigo. Muitas mulheres se anulam por achar que aquela pessoa que está com ela, que é algo que vai ser a salvação da vida dela. Por alguma fase da vida dela, ela achou que aquela pessoa é a salvação. Né? Para relacionamento, para vida familiar, para vida financeira. O que aconteceu com você? O que aconteceu. Então, eu achava que aquela pessoa era a salvação de uma menina que queria ter uma família, queria ter uma vida estruturada e achou numa pessoa a salvação disso tudo. Bom, eu precisava passar por isso. Ele precisava passar por isso. Porque eu entendo que quando a gente passa por certos caos na nossa vida, é para amadurecimento, é para mudança de comportamento, é para mudança de mindset, é para alguma forma fazer com que a gente acorde. E ali foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava voltar a ter a minha vida, o domínio da minha vida na minha mão e não na mão de alguém. Não entregar isso na mão de alguém. E quando eu me vi nesse período ali, nesse desespero todo, né, com 2 crianças, uma recém-nascida praticamente, né? Eu também tentei suicídio, depois de todo esse caos que ele, né, nesse dia que foi caótico, que eu fui submetida a tantas coisas, que eu praticamente me vi sem estrutura nenhuma, perspectiva nenhuma. Você chegou a perceber assim que você foi deprimindo? Foi, eu me senti que eu não tinha mais condições físicas, emocionais, psicológicas para... Você estava afastado do trabalho? Não, eu nesse momento ali eu ainda estava trabalhando. Eu pedi demissão depois para poder eu sair da casa, sair do emprego, porque ele estava me ameaçando depois. Sim. Mas no momento que ele me espancou e fez tudo aquilo, eu estava trabalhando. Sim, ainda estava trabalhando. E eu não tinha mais psicológico para trabalhar. Isso que eu ia Eu não tinha perguntar, mais. Se você... Sendo que naquele momento ali, eu olhei para a faca. E eu falei assim, não, eu vou acabar com a minha vida agora. Acabou tudo. Só que quando eu olhei pra faca, eu olhei pra uma criança que estava na cama, que era meu bebê. Eu disse, não, ela precisa de mim. Eu tenho 2 filhas, mas essa recém-nascida praticamente precisa, eu sou a única solução para que ela possa viver. Sou a mãe dela. Ela fez tudo para sobreviver. Porque eu agora vou, né, desfazer da minha vida por causa de uma situação dessa. Então, eu tive um conflito muito grande interno, mas foi muito importante, porque quando a gente
comece a entender que a nossa vida não é só relacionamento, não é só trabalho, não é só família. A gente tem que ter uma junção. A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, financeira, tem que estar em equilíbrio. E eu não estava em equilíbrio, né? E aí eu comecei a entender que não, eu tenho que mudar. Me veio uma energia do nada e uma força interior que é de nós, mulheres mesmo. A gente tem essa força. A gente é resiliente, a gente é capaz, sim, de superar todas as dificuldades que a gente passe. A gente é, sim. A gente tem isso. É muito nosso, sabe? Já que a gente tem essa força. Nos momentos mais difíceis que você, que eu, que qualquer uma dessas mulheres que estão ouvindo a gente aqui passa, quando ela para e vê quanto ela é forte, ela nem poderia nem duvidar que ela era capaz. Porque nós somos fortes. E aí eu percebi a força interior que eu tinha muito grande, que eu não era capaz de fazer aquilo comigo, que eu precisava sim dar uma mudança na minha vida. E eu disse assim, não, agora eu vou focar nos estudos, focar em trabalhar, arrumei um emprego, aí né? Já arrumei outro emprego, né? Já tinha parado de pensar desse momento ali. Não durou muito não, que não durou nem 3 meses. Foi rápido. E você teve algum apoio nessa época? Psicológico, eu falo? Só do lar, né? Que eu passei, né? Do do lar, né? Clarice Lispector. Mas, assim, financeiro não tive, porque eu não tinha família estruturada, meus pais não tinham condições. Então, fui eu e eu mesma. Você e a sua fé e a também, minha né? fé, e acreditando que eu era capaz, que tudo era uma questão de uma mudança mesmo. Mudança era que eu tinha que querer. Era de mim. Eu tinha que criar as minhas oportunidades naquele momento. Essa força que você teve, você acha que ela veio da onde, assim? Olha, eu sou uma pessoa evangélica, né? Sim. Sempre fui criada também numa família evangélica. E eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito que tudo da nossa vida a gente passa porque a gente tem o livre-arbítrio, né, de escolher algumas coisas. A nossa vida, a gente passa porque a gente escolhe. Eu escolhi aquela pessoa passar por aquilo. Eu passei porque eu escolhi aquela pessoa para minha vida. Mas eu também acredito que quando a gente entende que aquilo não é bom pra gente, que a gente quer sair daquele mal que a gente entrou, aí vem Deus e começa a abrir os caminhos pra gente. Eu acredito nisso. E Deus sempre proveu pra mim, sempre foi provedor em todos os sentidos. Ele sempre mostrou pra mim que estava comigo do meu lado em todos os momentos, mesmo nos piores momentos. E é exatamente nos piores momentos que ele demonstrou estar comigo, porque Você acha que naquele momento ali do abuso, daquela guerra ali, quebrando tudo, em algum momento você duvidou que Deus não existia ou você sabia que Ele estava com você? Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei Naquele com raiva, momento você né? teve essa raiva? Fiquei com raiva. Eu questionei até, porque Ele permitiu que aquilo acontecesse comigo. Mas depois eu entendi. Qual foi esse entendimento? Na verdade, quando eu comecei eu mudei a minha forma de pensar, que eu precisava correr atrás das minhas oportunidades, que eu tinha que procurar um emprego, que eu tinha que voltar para a faculdade, que eu tinha que correr atrás do tempo perdido. E eu vi que as coisas começaram a fluir porque eu estava procurando. Eu não estava sentada esperando acontecer. Eu estava procurando. E aí eu percebi que se tudo aquilo não tivesse acontecido comigo, eu ia ser a mesma Elisângela Amélia, que pegava meu salário e entregava na mão de um homem que me abusava, que me maltratava, que me ofendia, que me espancou. Eu não era capaz de me livrar se tudo aquilo não tivesse acontecido. Você acha que você não ia ter essa percepção se algo grave assim não ia. Não tivesse acontecido? E que isso, por incrível que pareça, Jaque, é importante dizer isso, porque muitas mulheres
que passam por relacionamento abusivo, elas só começam a ter essa percepção quando algo muito grave acontece. Porque até então, aquilo ali é o amor, aquilo ali é o normal, aquilo ali é tranquilo, porque ela gosta, ela vai se alimentando daquilo. Infelizmente, a gente começa a ser refém dos nossos próprios sentimentos. Você acha que com essa evolução, com essa coisa de se conhecer, né, dessa coisa da inteligência emocional, a fé emocional também, tá melhorando? Sim, claro. E foi quando eu, né, tive essa percepção, não, eu vou, naquela época, já 2015 mais ou menos, foi quando deu boom esse negócio de coaching, de conhecer o processo de coaching, para evolução, foi quando eu percebi, não, eu vou fazer um processo de coaching para me autoconhecer, para entender quais são as minhas fragilidades, meus pontos fortes e focar naquilo que é bom e esquecer o problema, as coisas que aconteceram comigo, que me fizeram mal. Eu preciso focar naquilo que eu tenho de bom. Foi que quando eu fui para São Paulo, eu já estava numa empresa, já tinha arrumado emprego, eu estava coordenando um RH de uma grande empresa, indústria, e aí eu fui para São Paulo a trabalho, e nesse período eu fiz uma formação de coaching em São Paulo pela Sociedade Brasileira de Coaching. E te ajudou isso? Me ajudou, me abriu os meus olhos, me deu um estalo de, olha, isso aqui para minha vida me fez, obviamente que eu passei por um processo de apoio psicológico, mas aquilo ali não era só terapia que eu precisava de algo além. E não quer dizer que um processo anule o outro. Sim, sim. Muitas pessoas precisam de processo de terapia, precisam de processo de apoio. A fé em Deus, a fé em Deus, apoio de família, carinho de amigos, né? Tudo isso a gente precisa. Mas naquele momento, além de ter fé em Deus, além de ter a minha vida financeira estruturada, que eu já estava novamente estruturada, eu precisava passar por um processo que me desse o start, assim, para que eu pudesse entender, avançar no objetivo que eu queria, que era voltar a ser aquela menina sonhadora que desde a infância queria crescer, evoluir, ser formada, ser pós-graduada, quem sabe até chegar a ser uma mestre e ser uma professora, porque eu sempre quis ensinar aquilo que eu aprendi, que foi através de uma professora, né, voluntária, que me deu a oportunidade de ter dignidade novamente. Sim. Então, eu queria retribuir para o universo isso. E aí pelo processo de coaching, eu entendi os meus pontos fortes, quais eram os meus traumas, os meus medos, qual eram os meus sabotadores, né? Aquilo que me prendia ao passado, e eu comecei a tirar de mim, liberar aquilo que não era meu, porque não era meu. Tudo aquilo que eu vivi não era meu. Eu era resolvida, eu era feliz no meu mundo, porém não era a mulher, a pessoa desejada, amada pelaquela pessoa, entendeu? Então o problema não era em mim, o problema era nele. E aí eu comecei a mudar, o problema não era meu. Que a gente não é o que acontece com a gente, não é, né? Exatamente. E outra coisa, e nesse processo de aprendizado, de autoconhecimento, eu entendi também, né, que nesse período eu consegui concluir a faculdade. Aos 30 anos de idade, eu me formei em administração. E dos 30, eu já emendei para minha pós-graduação, meu MBA executivo, pela uma instituição bem conhecida aqui no Nordeste, uma das melhores. Eu fiz o MBA executivo de gestão de pessoas e liderança, que já era a minha área, né, de atuação, de recursos humanos. E aí em cima dele, eu já comecei a me especializar nos cursos mais voltados para a minha área de recrutamento e seleção, gestão por competências. Eu já comecei a me envolver muito na parte
profissional técnica mesmo, para eu ter me cercar de conhecimento robusto mesmo da minha área e me sentir mais forte, né? Para aí crescer aí profissionalmente. Nesse período, eu comecei a conhecer um pouco sobre a inteligência emocional. Também que fala muito no coach, né? A inteligência emocional também fala sobre muito no coach. Mas o coach é muito mais assim, muito mais de definição de metas, objetivos e chegar, sair de um ponto, chegar no outro e definir ali um prazo para você alcançar as suas metas. Mas aí eu conheci a inteligência emocional, que aí abriu a minha cabeça de uma forma encantadora. Olha. Porque foi na inteligência emocional que eu descobri realmente que as minhas emoções me ajudaram e me fortaleceram. Mesmo os meus medos. É o quê? Um curso? É uma formação mesmo de especialista. Eu sou especialista, membro da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Também fiz em São Paulo. Eu me formei, eu sou especialista e eu posso atuar, né, em sessões de inteligência emocional para pessoas. E aí eu foquei muito na especialização voltada para mulheres. Mulheres que passam por relacionamento abusivo, violência doméstica. Hoje você faz então esse trabalho? Faço, né, que também tem um projeto, né, social, onde eu dou aulas, né, voltadas para a inteligência emocional de mulheres que passaram por esses relacionamentos abusivos, em comunidades carentes, em associações, em igrejas, em escolas, faculdades. Eu sempre faço palestras e essas formações. Na verdade, não é uma formação, é um momento de encontro, onde a gente... Uma imersão. Sim. E também faço online, tá? Então, a gente tem também a nossa rede social, onde eu divulgo periodicamente. Eu faço uma turma junto e faço essa imersão que é de um dia inteiro. E a gente ensina. Eu montei um método chamado AME-se, que é um acrônimo, onde as letras do nome AME-se refere-se a um pilar desse método. O A de autoestima, o M de mudança de comportamento e de pensamento, né, de mindset, o E de essência de mulher, o SE de saúde emocional. Então a gente trabalha a autoestima da mulher, a mudança do nosso pensamento e comportamento, que não adianta a gente pensar e não mudar o comportamento. A gente cuida muito da essência, daquilo que a mulher tem de importante para que ela se sinta que ela é capaz. Então, nós temos um diferencial. A nossa essência é muito forte. Isso vem de histórico, isso vem de muitas gerações. Sim. Então, assim, é histórico isso da mulher. Né? Você pode conhecer, né, muitas mulheres fortes, né, das suas épocas, que marcaram suas épocas. Então, a gente tem isso no nosso DNA feminino. Então, a nossa essência é isso. E a saúde emocional, porque sem ela a gente não consegue. A mulher tem muito esse estigma que a mulher é um sexo frágil. Por causa das emoções, por causa dos hormônios femininos. Mas não. Isso é passado. Nós somos fortes emocionalmente. Porque em todos os momentos que nós passamos por crises, por caos, nós somos as primeiras a superar os caos. Então, eu entendi, pela minha história de vida, que o AME-se sou eu. O AME-se é a minha história, é a minha forma de conduzir todo o meu processo de aprendizado, de relacionamento abusivo e como eu saí. Então, o AME-se é isso. Eu uso a minha experiência, as minhas ferramentas, que na época eu nem sabia que eu tinha, mas eu tenho, e que você também tem, e que também elas têm. Então, todas nós temos essa ferramenta que está em nós, e a gente usa isso em prol da gente, a favor da gente. Então, a inteligência emocional, ela vem... chegar em outras que também estão passando pela mesma situação. Exatamente. E aí, a gente trabalha isso nessas mulheres. É um choque de realidade, sabe, Jaque? Um choque de realidade mesmo nelas. E a gente conversa, passa todo o processo
mostra exemplos e relatos e histórias verídicas, né, como a minha, e elas se identificam muito com isso. Sim. Porque em algum momento da vida, de você, delas, vocês passaram, cada um no seu grau, na sua intensidade, no seu período, mas é muito peculiar e muito algo que a gente sente que é próximo a gente. Sim. Sabe? Que a gente já viveu aquilo, alguém da nossa família viveu, e a gente começa a sentir aquilo como se a gente fosse realmente ter vivido aquilo. E aquilo ajuda essas mulheres a abrir até o start e... Não, calma, a minha vida não é isso. Eu sou muito mais do que isso que eu tô vivendo. Né? Isso é só um momento, isso é só uma fase, isso é só um período que eu tô passando, mas isso vai mudar. Porque depende de mim, não depende dele, não depende de ninguém, depende de mim. Eu é que determino o que eu vou viver. Porque eu tenho meu livre-arbítrio. Porque isso já está na Bíblia. Deus já disse isso pra gente. Sim. Né? Eu vou mudar a minha história. Então, quando a gente trabalha isso na mulher, e aí ela sai totalmente transformada. Ela revigorada, né? Entendendo que ela é capaz, entendendo a sua potencialidade, os seus pontos fortes e mudar mesmo, e não admitir mais passar por certas coisas na vida. E como acontece esse processo com as mulheres? A gente é de tempos em tempos? A gente não faço sempre, porque a gente tem, como é um projeto social, eu tenho outras atividades, que eu sou empresária, né? Eu tenho uma empresa na área de recursos humanos, uma gestão de consultoria de recursos humanos, onde eu faço implantação do setor em grandes empresas, estruturo, faço desenvolvimento de liderança, engajamento de time. Então, eu tenho um trabalho, né, da minha área profissional, que eu já sou formada e tenho um conhecimento. Eu uso a minha expertise para a minha área, sim, mas eu uso a minha missão e propósito de vida para o AME-se. Que eu digo que é o meu propósito. Que é uma missão, né, linda. Muito, muito linda. Porque eu vejo nas meninas que eu conheço, que passaram, conversaram comigo, que contaram as histórias delas pra mim, e que eu conto, e que a gente tem essa troca, eu vejo como elas mudam quando sentem que elas realmente, o que eu passei, o que elas passaram, não é nada perante o que elas podem, que elas conseguem fazer, né? E aí a gente faz esses encontros e surte isso aí, esse resultado, né? Sim. Mas não parou por aqui, né? A gente tem uma longa estrada. Sim. A gente sabe que relacionamentos abusivos, violência doméstica infelizmente, sempre, né? Sempre tem, e a gente sabe que na pandemia isso aumentou drasticamente por causa desse confinamento, mulher e homem em casa, que muitos nem conviviam muita confusão, muito. Muitas incertezas, muito. Nesse período infelizmente, foi o índice muito maior que aconteceu dessa violência para a mulher, né? Que faz com que a gente só fortaleça cada vez mais o nosso projeto. Eu agora estou voltada para me especializar mais ainda. Eu estou fazendo mestrado, né, na Universidade Federal, onde eu estudo exatamente as competências socioemocionais que fortalecem o empreendedorismo feminino. Olha. Exatamente para que as mulheres que queiram ou que são empreendedoras, por incrível que pareça, a estatística diz, né, estudos aí do GEM, da IBGE, que mulheres nos 2 primeiros anos da empresa, né, que a empresa nasce, infelizmente são mulheres que desistem de empreender. Sim. Por quê? Por causa da questão da tripla jornada, da questão da... São vários fatores, muitos né? fatores. A gente fala muito isso aqui no podcast. Muitos fatores que fazem com que a mulher, assim, até mesmo a própria mulher, ela se sabota quando ela pensa que ela tá deixando de ser mais mãe, mais esposa, porque tá se dedicando o seu empreendimento, né? Aquilo que ela deseja na sua loja, o seu salão de beleza. Então, ela se sente tão ali voltada para aquilo que ela
deixa muita coisa de lado e ela se sente mal por isso. Porque tem essa questão da mulher ser a provedora, a cuidadora, aí tudo a mulher tá o centro das atenções. E a mulher se sente mal quando ela não consegue dominar todas as esferas da vida. Mas não é assim, tá tudo bem. Se não conseguir dominar, tá tudo bem. A gente precisa entender que o importante é ser feliz. O importante é fazer aquilo que você gosta, é aquilo que te dá prazer, é aquilo que te arrepia a pele, que deixa você em estado de flow, né? Que flui, que as coisas são, que você faz e as pessoas te aplaudem, te elogiam, que você sente que aquilo que você faz contribui para a tua vida e para a vida do outro. Isso é o que importa. Então, quando você empreende, você está criando um filho realmente, né? É um filho. Você quer que aquilo cresça, você quer que aquilo progrida, que aquilo traga frutos para você e para as outras pessoas. Então, eu estou trabalhando essa pesquisa voltada para uma comunidade lá no sertão daqui de Pernambuco, em Petrolina, onde é uma associação de mulheres rendeiras do Vale de São Francisco, que elas trabalham com uma associação para se apoiarem umas às outras, se profissionalizarem no artesanato, para venderem seus produtos, seus trabalhos, e se sustentarem, serem ajudadoras em casa, e até mesmo se sentirem úteis, se sentirem mulheres produtivas, mesmo não tendo conhecimento, não tendo uma graduação, uma formação, mas elas precisam disso, porque a mulher precisa se sentir útil realmente, ela precisa se sentir pertencente, e hoje muito mais, porque a mulher tem aí galgado patamares grandes em grandes empresas, ainda está um pouco abaixo do que o homem, mas eu creio que a mulher vai dominar. A mulher nós vamos dominar sim. Nós somos capazes de dominar, É só uma questão eu não digo nem de oportunidade, eu digo que a gente consiga fazer com que as nossas oportunidades cheguem pra gente. Criar a própria oportunidade. Sempre digo, eu criei as minhas oportunidades. Eu não estagnei em meio ao caos. Eu usei o caos como criatividade para que eu pudesse me fortalecer e criar novas oportunidades. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu sempre levo ela comigo. Que quando você olha para fora, você sonha. Você está olhando, você vê oportunidades de viajar, de conquistar um bem material, consumir alguma coisa. Então você sonhou, você olhou para fora, você viu algum objeto e desejou, você sonhou. Mas quando você olha para dentro, você desperta. Você desperta para você, para o seu eu, para aquilo que você tem de melhor. Então eu despertei quando eu olhei para mim, quando eu fiz o autoconhecimento, quando eu conheci o coach na minha vida, quando eu fiz a inteligência emocional. Então eu realmente desejo para qualquer mulher que ela passe por esse processo do autoconhecimento, que ela conheça a inteligência emocional, se possível ela conheça o AME-se, porque através do AME-se ela vai descobrir muita coisa que ela tem tão importante, tão lindo que ela tem dentro dela, essa força interior. E, pra gente encerrar, eu gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais, se possível. Sim, pode falar. Para as suas seguidoras. A sua história é incrível. Daria um livro, né? Então, é mais uma etapa da minha missão de vida. Eu tenho lançar um livro que chama-se Os Bastidores da Superação, que eu conto como um fato narrativo, uma carta aberta de toda a fase que eu vivi, em detalhe. Como você relatou aqui, assim. Como uma carta aberta para a mulher, para essas mulheres que passam por isso, e de cada momento, o que é que eu senti e o que é que eu
fiz para conseguir sair daquele momento que eu achava que era o fundo do poço. Aqui você já deu, né, Exatamente. Umas dicas do seu comportamento, o que você usou, né? Exatamente. Eu sempre digo que para que eu conseguisse superar tudo isso, primeiro, precisa ocupar a mente. Quando você tem uma mente vazia, já se diz aí o ditado popular, é a oficina do diabo, como diz a história, né? É verdade. Então, quando você tem a mente vazia, você começa a pensar em besteira, você começa a deixar que os sabotadores entrem na sua mente e lhe limitem de pensar em fazer e agir. É verdade. Então, autoconhecimento, ocupar a mente e ação. Para fechar aí, né? E ação, né? Quando você faz essa junção desses De 3 isso, elementos, né? O conhecer a si, o que você tem de bom, aquilo que você realmente quer para sua vida, entender o teu propósito de vida, se autoconhecer, você vai ocupar. Ocupa com o quê? Com aquilo que vai te alavancar, vai trazer coisas boas e aquilo que vai te tirar daquele momento atual. E aí você vai pro último passo, que é a ação. De repente, né, cada um tem a sua história, daquele fundo do poço, daquele fundo do daquela poço, dificuldade, né? Exatamente, daquela depressão, daquela falta de ânimo, né? Porque tudo é uma junção. Você tem que procurar profissionais especializados, né, de cada área, porque a depender da sua situação, às vezes você precisa se organizar financeiramente, Sim. Às vezes você precisa procurar uma psicóloga para fazer uma terapia. Sim. Às vezes você precisa até de um psiquiatra, porque você tá tão depressiva, tão doente, que é doença. Você precisa de um quê? De um remédio mesmo, para você sentir melhor e dali para frente você passar pro segundo degrau. Porque, infelizmente, quando a gente começa a se deixar levar pela tristeza, vai chegar o momento que eu cheguei, que é pensar no suicídio. Exatamente. E nem todo mundo, chegando a esse estágio, consegue voltar atrás. Eu consegui primeiramente pela fé em Deus. Sim. Porque eu tinha um motivo. Você, todas nós precisamos de um motivo para ir adiante, para seguir em frente. E se a gente não tiver um motivo, a gente vai procurar o quê? Para nos ancorar. Né? Então foi o que eu fiz. Eu consegui através, né, desse autoconhecimento, de conseguir ocupar minha mente naquilo que eu tinha um foco que eu queria para mim, que era me profissionalizar, e aí eu agi, eu fui atrás, eu dei o primeiro passo, eu não esperei ninguém fazer por mim. Exato. Né? Eu não esperei isso, eu fui além. E é isso que eu desejo para nossas ouvintes. Elisângela, eu amei a sua história, amei te conhecer, é uma história forte, né? Mas necessária. Muito bem. E o meu Instagram, para quem quiser sim, diga seu seguir, Instagram. É Eli com Y. Sim. Pontes. Tudo junto, tudo né? junto. Oficial. Sim. Ponto Ame-se. Ponto que Ame-se. É o método. Esse Ame-se tudo junto tudo também, junto. Né? Ame-se. Ok. Então, Eli com Y, Pontes Oficial, ponto Ame-se. E tem mais alguma outra rede ou Instagram então, mesmo, eu tenho um canal, né, que é mais voltado para a área de recursos humanos, que chama Fala Sério RH no YouTube, né, que a gente tá engatinhando ainda nele, né, com o canal, mas a gente coloca muitas coisas, palestras minhas, ou até mesmo bate-papo com alguém da área, que a gente tá montando. Mas eu foco muito mais no Instagram, porque é onde eu divulgo os meus trabalhos, né? E tem uma empresa, né? Que é a Business Advanced, que é em consultoria de gestão de recursos humanos e desenvolvimento de talentos, né? A gente foca muito no talento, porque a gente acredita que cada um de nós temos, no mínimo, um talento. Então, que o nosso talento possa ser aflorado e que a gente possa aí dar vazão aí para que ele possa crescer mais e mais na gente. É isso que eu desejo para todas nós. Obrigada. Muito obrigada, Elisângela, por ter vindo aqui, por ter contado a sua história, que não é todo mundo, né, que quer falar assim com detalhes, igual você falou, para poder chegar em outras pessoas que de repente está passando por essa história, com uma história parecida, aliás, ou por uma situação parecida, né, para poder servir como um apoio, uma ajuda, uma inspiração
que essa pessoa pode sair dessa situação ruim e vislumbrar uma vida melhor, né? Exatamente. E tá convidada, pode vir aqui mais vezes, tá? Eu Para vou falar ver. de outros assuntos. Vamos sim, falar da parte mais profissional do meu trabalho. Isso, tá convidada Muito já, bem, viu? obrigada. Muito obrigada, viu? Gente, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!